Meus amigos, boa noite. Todos muito bem-vindos à nossa última palestra do ano de 2024, né? E com muita alegria a gente completa esse ciclo de mais um ano, onde podemos estudar, podemos falar de Jesus e nos prepararmos para o próximo ano com toda essa energia de amor. Então vamos fazer a nossa prece de início, para que a gente possa conversar sobre o tema. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas e todas as horas. A alegria se faz presente em nossos corações, Senhor, por sabermos que as Tuas palavras, quando uma ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, ali estarei. Sabendo da Tua presença, Senhor, da presença dos amigos espirituais, da presença de toda essa atmosfera de amor tão cuidada pelos nossos amigos que fazem sempre questão de tornar o nosso íntimo um íntimo pacificado, com serenidade, trazendo para cada um de nós aquilo que precisamos para o nosso caminho. Que nós possamos sentir a Tua presença nesta noite. Que nós possamos sentir, Senhor, o quanto Tuas palavras precisam ser meditadas, estudadas, entrando dentro de um profundo processo de reflexão, para que o Teu exemplo seja sempre atemporal em nossas vidas. Que possa, Senhor, continuar agraciando essa nossa pequenina casa com todo esse impulsionar de amor e de luz, que possamos nos sentir dentro dessa grande convicção que é servir-te, cada vez mais impulsionados ao nosso caminho redentor. Que cada um, Senhor, dos que aqui chegam, que possam chegar encontrando em cada um de nós um pouco da Tua representatividade. Que possamos, Senhor, sentir dentro de nós a alegria de aqui estarmos. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Então, meus queridos, ficou para nós a finalização dos nossos estudos, sempre os temas que são trazidos ao longo desses quase 10 anos que vamos fazer. Ano que vem a gente está fazendo 10 anos. Sempre são temas relacionados ao Evangelho de Jesus, palavras de Jesus, ensinamentos daquilo que ele traz dentro do contexto do Evangelho. Jesus ainda é um ser muito desconhecido para nós. Nós ainda não temos a ciência do que é Jesus. E trazer esses temas onde o Evangelho do Cristo é colocado faz com que nós possamos fazer esse encontro com o Evangelho que muitas vezes nós lemos, mas não meditamos e não nos aprofundamos nele. E não foi diferente desta vez. No tema, que foi um tema de Natal, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, veja quantas vezes nós ouvimos sobre essa passagem do lava-pés. Em quantos momentos da nossa vida nós entramos em contato com esse ponto do Evangelho sobre o lava-pés, a cerimônia do lava-pés. Mas quantas vezes nós já refletimos do que realmente significa, do ensinamento que Jesus quis trazer com essa passagem. E quando nós estávamos estudando, né, e procurando mergulhar no Evangelho, eu fiquei realmente muito emocionada e impressionada com a atemporalidade do Mestre.
quanto que Jesus ele tem em cada uma das frases que tem no Evangelho, o quanto que ele tem a nos ensinar. Então é isso que a gente vai refletir um pouco, vendo um pouco do histórico, do que é a história, do que significa esse lava-pés e procurando juntos mergulharmos naquilo que Jesus quis trazer para nós. Então, o tema do nosso estudo de hoje, né? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está lá em João 13:8. Eu vou iniciar lendo o que foi narrado, porque essa passagem do Evangelho, essa passagem do lava-pés, ela está em dois evangelistas escreveram, João e Lucas, tá? Então a gente vai narrar aqui o que está escrito em João, para que nós possamos nos possamos adentrar no que é essa passagem. Então João traz isso. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Responde Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Quando terminou de lavar-lhes, ele disse: Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É uma passagem absolutamente cheia de significados muito importantes para que nós possamos refletir. Observem que no gesto desse lava-pés, Jesus ele nos oferece uma perspectiva muito importante de vida. E eu colocaria essa perspectiva como ele nos provoca. Para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente entre dentro do contexto do que significa a cerimônia do lava-pés. Então veja, primeiro, o significado do que é provocar. Provocar é desinstalar. Provocar é jogar para frente.
Quando nós provocamos algo em alguém ou em alguma coisa, nós estamos fazendo com que haja uma mobilização daquilo que está ali dentro de um contexto, às vezes até estático. Então percebam, a cerimônia do lava-pés, ele acontecia desde épocas, desde os hebreus nos trazem isso. Abraão, ele já acontecia a cerimônia do lava-pés em Jeremias, em Juízes. No Antigo Testamento já se falava dessa cerimônia do lava-pés. No Novo Testamento, o lava-pés, ele representava quando algum senhor, algum sacerdote, algum anfitrião recebia alguém na sua casa, ele ofertava o lavar dos pés. Do Antigo Testamento, naquele caminho desértico que existia naquela época, os homens andavam com sandálias. Então era comum os pés estarem sujos daquela poeira do deserto. Então você receber alguém em sua casa e ofertar um lava-pés era uma forma de receber sendo um bom anfitrião. Mas quem exercia esse ato do lava-pés não era o anfitrião. Quem fazia isso eram os escravos, os servos, ou até a mesma pessoa, mas nunca o anfitrião. Quando não tinha escravos ou servos, quem lavava os pés era alguém da família ou que tivesse uma menor representatividade. Então, primeiro ponto para a gente começar a entender por que Jesus nos provoca. Percebam, Jesus tinha convidado os discípulos para uma ceia. Essa representatividade ali do lava-pés, neste momento, significava um momento de Páscoa, era a Páscoa judaica, onde existia a cerimônia, e nessa cerimônia tinha a representatividade ali, o ritual do lava-pés. Então, Jesus era o anfitrião. Ele convidou os seus discípulos para uma cerimônia, um ritual. Um mestre não lavaria os pés dos seus discípulos. Dentro também da tradição judaica, dentro dos rituais dos sacerdotes, quem lava os pés dos sacerdotes são os seus discípulos. São os seus orientados. O mestre se colocar lavando os pés dos seus discípulos, ele estava sendo absolutamente disruptor. Jesus era disruptor. Jesus era absolutamente disruptor. Jesus, ele veio lançar a espada, palavras de Jesus. Jesus veio quebrar algumas tradições. Jesus falou com a mulher samaritana, onde nenhum homem poderia se dirigir a uma mulher samaritana. Jesus deixou ser tocado por uma mulher que sangrava. Quando um homem que, uma vez sendo tocado por uma mulher que sangrasse, ele ia ter que passar por rituais de purificação. Jesus trouxe mulheres conhecidas e tidas como mulheres da vida para fazer parte do seu séquito, como assim foi com Madalena. Jesus não apareceu depois da sua ressurreição, nem para os seus apóstolos, nem para sua mãe. Ele apareceu para ela, uma mulher tida como uma mulher prostituta. Jesus foi absolutamente disruptor. Então, essa provocação que ele faz aqui é chamar todos esses que estavam ali no questionamento, porque em Lucas, completando em Lucas 22, ele nos explica um pouco mais que durante a cerimônia que estava acontecendo, os apóstolos eles começaram a perguntar quem era maior entre eles, por quê? E aí nos traz as explicações históricas. Por quê? Porque, como não existiam ali naquele momento escravos, nem servos,
um deles iria lavar os pés uns dos outros. Então os discípulos começaram a perguntar, mas quem é maior entre nós? Porque um deles iria ser escolhido. E isso começou a perturbar os discípulos. Então Jesus, dentro de uma atitude absolutamente provocativa, ele coloca, eu que vou lavar-lhe os pés. Compreendem o susto que Pedro tomou? Compreende como todos eles ali não compreenderam esse ato de Jesus, mas Jesus estava mostrando neste momento para todos eles que no reino de Deus, aquele que quer atingir o reino de Deus não é aquele que é servido, é aquele que serve. Jesus, ele sai da sua posição de mestre, ele sai da sua posição de professor, de anfitrião e quebra absolutamente este protocolo, mostrando àqueles discípulos que não estavam compreendendo ainda a mensagem de Jesus. Vocês não atingirão o reino de Deus se não aprenderem a servir. Então, o gesto de Jesus, ele nos ensina a olhar a vida de uma nova perspectiva. Ele faz com que nos mobilizemos nessa contínua travessia dos lugares que achamos que controlamos. Desses lugares que muitas vezes nós nos sentimos o centro. Percebem? Como muitas vezes nós estamos na condição desses discípulos. Quando nós estamos em determinadas situações em nossas vidas, que nós achamos que temos o controle de absolutamente tudo. Quando nessa passagem aqui, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse mundo constituído de muitas ilusões, nós não temos o controle de nada. Nós só podemos controlar algo se a gente se colocar na situação de servir. Aí eu controlo. Porque eu me doar ao outro é uma posição e uma postura de escolha minha. Então, Jesus, ele nos pede nesse momento, com essa quebra de paradigma, para que nós possamos sair dessas zonas de conforto que nos colocamos, onde nós não somos o centro de absolutamente nada. E entende que enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver numa vida de muito sofrimento. Nós vamos passar por essa vida e vamos nos colocar sempre em situações em que qualquer coisa que possa acontecer conosco, a gente vai estar sempre questionando a Deus. E eu não estou dizendo aqui que nós não questionemos e não deixemos de sofrer com as situações da vida, não é isso. Mas que dentro de um contexto de vida, se nós não compreendemos que nós não somos o centro, nós só somos partícipes, nós só fazemos parte dentro desse grande todo, onde nós temos um mestre que vem e que sai da sua posição de mestre para nos servir. Jesus se coloca rente ao chão. Isso é tão maravilhoso. É tão maravilhoso quando ele se queda diante dos pés daqueles discípulos, como ele faz diante dos nossos pés. Em vários momentos do Evangelho, nós vemos Jesus pedindo para aqueles, quando vêm até ele, quando aconteceu com o homem das mãos na sinagoga, das mãos doentes na sinagoga, quando ele vem e se joga até Jesus, pedindo para que ele o cure no sábado. Primeira manifestação de Jesus é: levanta-te. Vários momentos do Evangelho nós vemos Jesus pedir para levanta-te. Pede o que tem que pedir, erguido.
Mas no momento da cerimônia do lava-pés, Jesus se queda, sem se diminuir. Jesus vai rente ao chão para lavar os pés dos seus discípulos. Então ele realiza uma mudança de amplitude, de visão, que lhe faz perceber o tanto, veja, que nesse momento em que Jesus está ali, lavando, tendo contato com os pés daqueles que eram seus discípulos que não compreendiam, que estavam ainda nas suas disputas em saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais querido, quem era o mais valorizado, quem podia mais. Não estavam aproveitando a estrada, o caminho, quando muitas vezes nós ficamos assim na nossa vida. A gente fica tão preocupado em atingir determinados objetivos, determinadas situações, que a gente não olha o caminho, que a gente não olha os benefícios que a vida, que o próprio Cristo está nos dando. Então, nesse momento em que ele estava ali, ajoelhado, lavando os pés de um a um, ele estava entrando em contato com o que cada um tinha interiormente, os seus dons, as suas fraquezas, as suas riquezas, as suas lágrimas, as suas dificuldades. É como se nesse momento existisse para Jesus, se desnudando, ele estava vendo aqueles apóstolos ali absolutamente desnudando-se do que eram as suas limitações pessoais. Com esse gesto do lava-pés, Jesus ele desloca-se dessa posição desse lugar de servo, desse lugar daquele que seria o que deveriam estar lavando seus pés. E ele rompe nessa atitude, essa verticalidade de senhor e escravo. Lembre, quem lavava os pés eram os escravos. Quem lavava os pés eram aqueles servos. Então vejam como Jesus, ele faz com essa atitude, mostrando para cada um de nós que em vários momentos das nossas existências, porque vida é uma só, na nossa jornada evolutiva reencarnatória, nós vamos estar em muitos momentos fazendo essa mudança de ciclos. Ora nós estamos servindo, ora nós somos servos, ora nós somos senhores, ora nós somos, entre aspas, escravos. Ora nós estamos à frente, ora nós estaremos numa posição de muita humildade. Então percebem que dentro dessa grande jornada evolutiva, se nós não nos desprendermos daquilo que é o nosso ego, daquilo que nos coloca muitas vezes em posição de não compreender a vida e essa jornada evolutiva, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. E a humanidade passa muito por isso. Nós estamos vivendo um momento de absoluto egoísmo, não é? A gente está vivendo uma geração que é muito preocupante. Uma geração de jovens que eles não estão nem aí, não se preocupam. Muitas vezes, né, me permitam, no consultório médico, a gente tem a possibilidade de receber mães que vêm com filhos, avós que vêm com netos, e a gente vê uma preocupação enorme, né, daquelas ali, às vezes até um pouco exageradinha, às vezes não deixa nem o menino falar, o menino já com 20 e tantos anos, mas a preocupação de querer cuidar, e não são poucas as vezes que a gente tem que intervir pelo desrespeito dos pais, dos filhos em relação aos pais ou aos avós. Então parece aquela geração que não me preocupo. Não me preocupo se o outro está sofrendo, não me preocupo se o outro está tendo uma dificuldade.
E isso está muito além dos nossos lares. Está em todo os segmentos da sociedade. Outro dia eu assisti um vídeo que me deixou absolutamente chocada. Um garotinho estava indo para a escola e aí um cachorrinho aproximou-se dele, um cachorro aproximou-se e ele tocou na cabeça do cachorro. O cachorro voou em cima desse garotinho, devia ter uns 13 anos. Ele começou a morder essa criança se jogou no meio da rua. E o que é mais assustador, os carros passavam, o garoto ensanguentado, sendo mordido pelo cachorro. Os carros desviando-se, as pessoas passando como se nada estivesse acontecendo. E o garoto bravamente lutando ali, totalmente ensanguentado, até o cachorro ir embora. E eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Como pode? Porque, infelizmente, hoje, se a gente visse uma cena contrária, se fosse alguém que estivesse agredindo um cachorrinho, com certeza ia ter uma multidão ali em torno para até agredir o agressor. Como pode? Como pode nós estarmos tão insensíveis à dor do outro? Isso nós estamos falando de uma dor que é visível. Aquilo que é visível, que a gente poderia sim ali, nem que brigasse com o cachorro também, mas defender um outro ser humano que estava em sofrimento. E as dores invisíveis? E as dores das pessoas que chegam para nós, que a gente não sabe nada no que está acontecendo no seu íntimo e que muitas vezes a gente é grosseiro. Às vezes, numa repartição pública, uma pessoa vem com tanto problema íntimo, com tanta dificuldade, tão angustiado para querer resolver um problema, e é um descaso que ocorre. Às vezes, num consultório médico, a gente ali, cheio de gente para atender, quando a gente não imagina que aquela pessoa, muitas vezes, nem dormiu à noite, da ansiedade de ter com o médico e de não esquecer nada, de dizer nada o que precisava ser dito. E muitas vezes, quantas vezes a gente não escuta relatos de que nem olhou para minha cara, nem perguntou nada como eu estava, só fez passar a medicação e mandar ir embora. Quantas vezes? Quantas vezes a gente acorda sem dar um bom dia, perguntar à nossa mãe, ao nosso filho, ao nosso pai, se eles passaram uma boa noite, se eles estão bem. Quantas vezes a gente tem descaso com aquele que está ao nosso lado? Então, na cerimônia do lava-pés, Jesus ele nos convida a nós sairmos dessa posição, daquele que é servido, para servir, rompendo com toda essa verticalidade de olhar o outro de cima para baixo, de não enxergar o outro dentro da sua potencialidade maior, de olhar o outro e enxergar que ele tem sim coisas absolutamente maravilhosas e grandiosas para nos oferecer e para nos ofertar. Então Jesus, ele nessa atitude, por isso que foi uma atitude que trouxe tanta inquietação para os apóstolos. Como assim? O Senhor vai lavar os meus pés? Porque Jesus ele não estava só tendo uma atitude que era uma atitude absolutamente que rompia com a tradição, mas era uma atitude que falava demais sobre aqueles apóstolos, como fala demais sobre cada um de nós. Então, como aconteceu com Pedro, esse gesto do lava-pés, ele continua nos escandalizando até hoje. Porque a gente se deslocar dessa área que nós estamos, não é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Nós colocarmos uma pessoa que aparentemente é uma serva para estar sentado conosco na mesa, não é?
Veja, quantas vezes a gente convidou alguém que trabalha com a gente para sentar na nossa mesa e fazer a refeição conosco? Quantas vezes a gente teve o pensamento, não é? De muitas vezes alguém chegar pedindo, ou alguém chegar se aproximando de nós com fome mesmo. Mas é comum a gente fazer um julgamento inicial. Tá pedindo dinheiro para droga, ou tá pedindo dinheiro para álcool ou outra coisa. Veja como é difícil a gente sair desse papel. Como é difícil a gente sair dessa posição. Como é difícil a gente se diminuir sem se apequenar e lavar os pés daquele que está ao nosso lado. Então, como foi difícil para Pedro naquela época, continua sendo, meus amigos, difícil para nós. Continua sendo difícil para nós. O medo que nós temos de perdermos coisas materiais. Veja como ainda é difícil, né? É difícil a gente sair de uma posição para outra posição, materialmente falando. Como é difícil. Muitos, quando entram em processos de perdas materiais, tiram a vida. Olha o que aconteceu durante o período da pandemia. O número de suicídios aumentou de forma assustadora, porque muitas pessoas elas quebraram financeiramente. Veja como é difícil nós ainda nos desapegarmos, sairmos dessa posição e nos tornarmos menores. Então é muito importante que a gente compreenda a representatividade dessa cerimônia de lava-pés. Porque Jesus, o primeiro pensamento que a gente pode pensar com a cerimônia de lava-pés é que Jesus estava nos ensinando a humildade. É verdade. Ponto chave do que ele estava nos ensinando ali nessa cerimônia de lava-pés é que devemos sim ser pessoas mais humildes. Mas compreender este ato, ele está muito além de apenas um ato de humildade. Como nos diz, a humildade nem sequer uma boa exortação para praticar, essa que é uma boa exortação para praticar a humildade. A intenção de Jesus, ela foi muito mais longe. Tão longe, era tão mais profunda que ele mesmo teve que perguntar aos apóstolos: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Vocês estão conseguindo alcançar o que eu estou trazendo para vocês? E aí, dentro de um contexto histórico, é interessante a gente entender o que significa realmente a cerimônia do lava-pés. Veja, lavar os pés de alguém significa você fazer com que essa pessoa, livre daquilo que estava enlameando os seus pés, possa fazê-lo novamente enraizar-se. Olha como isso é profundo. Na semântica grega, os pés, para o grego, significa podos, que está absolutamente relacionado à criança, paidos. Então, você lavar os pés de alguém é você visualizar a criança que tem naqueles pés. Redirecioná-la. O pedagogo, ele significa, o que o pedagogo faz é tentar enraizar essa criança, encaminhando-a para a vida, para um novo direcionamento. Então, entendam que a cerimônia do lava-pés não era só Jesus mostrando para aqueles homens a importância da humildade, de descer até o próximo. Não.
Ele estava pedindo também àqueles homens: lavem os pés uns dos outros, ajudem uns aos outros a enraizar-se. Veja a profundidade que existe naquilo que Jesus trouxe. E essa tem que ser a missão de todo aquele que segue a Jesus. Veja, nós não podemos deixar de nos preocuparmos com aquele que está ao nosso lado. Então, a partir do momento em que eu me coloco como servidor de Jesus, eu tenho que auxiliar a todos aqueles a ajudar no seu redirecionamento. Um pai que não se preocupa com o redirecionamento do que é o seu filho, não identificando desde pequenininho determinadas características que precisam ser redirecionadas, é um pai que não está prestando atenção no enraizar-se. Ele não está lavando os pés do seu filho. E muitos pais são vítimas, viu? Muitos pais se colocam como reféns da relação com seus filhos, ou muitos terceirizam a educação de seus filhos para outras pessoas. É uma forma de uma certa covardia moral. Porque nós, segundo o Evangelho, nós seremos responsabilizados pelo aquilo que nós não fizemos aos nossos filhos. O Livro dos Espíritos nos traz qual é a primeira missão dos pais: apresentar os filhos a Deus. Então vejam, enraizar-se, lavar os pés dessas crianças que precisam redirecionar-se, da mesma forma com os amigos. Emmanuel nos traz uma frase maravilhosa que ele diz que na gradação dos sentimentos humanos, a amizade é um oásis, onde nós vamos ali encontrar esse repouso dentro da caminhada humana. Então, aquele que não se preocupa que seu amigo está indo por um caminho que não é um caminho assertivo, aquele que viu e fez de conta que não viu, veja, isso não é estar lavando os pés. Isso não é estar fazendo a missão que Jesus nos pede. Fazer de conta que não está percebendo, e muitas vezes nós até dizemos, é bom mesmo, quando se der mal, aí vai me procurar. Por que deixar se dar mal? Por que não sinalizar logo? Por que não dizer, veja, não é se intrometer na vida do outro, não, mas sabe aquela mensagem que de repente você pode passar, que não é você que está dizendo, que é uma mensagem de Jesus, é uma mensagem dos Espíritos, é uma mensagem maior, que você sabe que seu amigo está indo por um caminho que não vai ser bom, que ele vai sofrer. Aí você manda aquela mensagem. É uma forma de lavar os pés. É uma forma de ajudá-lo a enraizar-se, é uma forma de ajudar com que ele, de dizer, olha meu amigo, eu não preciso nem dizer, né? É como Francisco dizia aos seus discípulos, vamos pregar o amor pelo mundo. E se possível for, usem as palavras. Muitas vezes são nos gestos que a gente está dizendo, olha, não vai para esse caminho não. Esse caminho não vai te levar para a felicidade. Então, a missão do seguidor de Jesus é ajudar as pessoas a se colocarem de pé. Nós não podemos passar na vida das pessoas sem auxiliá-las a colocá-las de pé, resgatando-as em sua dignidade para serem capazes de andar pelos seus próprios pés. Então veja, o Espiritismo ele nos fala muito de que nós não devemos ser assistencialistas com absolutamente ninguém, nem em relação a sentimentos, nem em relação à materialidade, mas nós precisamos ajudar essas pessoas a caminhar com seus próprios pés. Quando deixarmos de sinalizar
para essas pessoas, o nosso sentimento, a nossa preocupação, nós podemos estar retardando este grande caminhar de nossos filhos, dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão próximas. Então, compreendem que a cerimônia do lava-pés, a representatividade do que Jesus, como mestre e senhor, quebrando todos os protocolos, ele veio se quedar lavando os pés dos seus apóstolos. Ele não estava só ensinando que nós devemos ser humildes, mas ele estava ensinando: lave os pés dos outros, toque os outros, façam com que eles se redirecionem nas suas vidas. É lindo imaginar essa imagem, né? Jesus segurando aí a jarra e caminhando em direção. Depois que lhes lavou os pés, retornou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Jesus volta ao lugar em que estava antes, mas volta diferente. E é mais uma coisa histórica aqui para a gente entender. No momento do lava-pés, se dispõe Jesus da túnica que ele estava e coloca um tecido que existia sob a sua cintura. Esse tecido era colocado pelos escravos e servos, porque à medida que lavava os pés, com esse tecido ele enxugava-lhes os pés. Então Jesus, ele estava se colocando absolutamente na posição de servo. Ele não estava só lavando, mas ele estava enxugando. Ele estava deixando pronto esses pés para uma caminhada. E é muito maravilhoso nós imaginarmos que Jesus, por que ele saiu e não tirou esse avental da sua cintura? Ele lavou os pés dos discípulos, enxugou-os, colocou o seu manto de volta, voltou para a mesa para continuar a cerimônia, mas ele não tirou o avental. Aí nos faz refletir, por que Jesus não tirou o avental? Por que ele continuou ali com aquele avental ensopado de tudo que representava aqueles discípulos? Na vivência do serviço evangélico, somos chamados a vestir o avental de Jesus. O avental do trabalho e da doação ao outro. Quando nós nos colocamos a serviço do outro. Quando a gente enxuga com o nosso avental as lágrimas do outro. Leve com você essas lágrimas. Quando a gente olha o outro. Quando a gente ajuda a que ele possa enxergar a vida não mais na sua perspectiva de sofrimento e de dor. E ele coloca ali nesse avental as suas queixas, as suas dificuldades, os seus tormentos. Levemos conosco esse avental de servir. Quando alguém que perdeu um ente e que a gente pega aquele aventalzinho e coloca aquela compressa e põe sobre o coração do outro para que seja apaziguada essa dor da saudade. Levemos conosco esse avental, trazendo essa dor junto conosco para que nós possamos caminhar em direção ao outro, carregando um pouco da sua cruz. Então, esse avental que Jesus não tirou dele, molhado, com tudo o que representava o que era a sujeira que estava nos pés daqueles apóstolos, é um convite que ele faz para que nós também vistamos esse avental do servir, esse avental do trabalho, que é mais ou menos o que a gente procura fazer quando a gente está numa caravana, por exemplo, né? Quando a gente se dirige, quantos aventais nessas caravanas ao longo desse 2024 nós podemos
vestir, tentando ajudar esses nossos irmãos. Quantos aventais ao longo desse 2024. Nossa casa que recebeu tantas pessoas nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus dramas. Quantos aventais. E nós, mesmo sofrendo, mesmo com as nossas lágrimas, quantos aventais nós esquecemos nossos e direcionamos ao outro, porque naquele momento, talvez, a dor do outro fosse maior do que a minha. Então Jesus nos convida a termos esse avental do trabalho, do servir, do doar-se ao outro. E é lindo a gente imaginar isso tudo aqui, ó. Na contemplação do lava-pés, observe que silenciosamente Jesus teve todos os gestos dentro de uma sacralidade. Imagina, ele pegando ali aquela jarra, enchendo de água, retirando o seu manto, colocando o tecido, cingindo o tecido ao redor da sua cintura, diminuindo-se sem se apequenar perante aqueles seus discípulos, ajoelhando-se, pegando a bacia, pegando os pés, lavando silenciosamente, enxugando os pés de um por um. Na contemplação do lava-pés, observe silenciosamente os gestos de Jesus. Todos os gestos possuem uma sacralidade própria, uma reverência, uma paz, uma calma especial. Não há pressa, não há agressividade, não há nada que possa dar a mínima aparência de que algo que fosse obrigatório. Às vezes a gente também, nessa ânsia, muitas vezes, de ajudar, a gente atropela. Não é? A gente atropela. Às vezes, alguém que a gente, puxa vida, mas não é possível, não muda. Já aprende tanta coisa, já ouve tanta coisa, já vê tanta coisa, já sabe tanta coisa, já recebe tanta ajuda e não muda. Veja, Jesus está nos dizendo aqui, para que a pressa? Continue lavando os pés. Continue enxugando os pés do outro. A transformação, a iluminação, ela vai acontecer no momento de cada um. Linda essa imagem, né? E aí o tema da nossa palestra. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Parece até um tanto ilógico isso, né? Quando a gente, mas como assim? Se eu não te lavar os pés, se não deixar Jesus lavar os pés, eu não terá parte comigo? Não terá. Porque quando Jesus diz assim, deixa eu te lavar os pés, ele diz, deixa eu chegar até você. Deixa eu alcançar o teu coração. Deixa eu dar para você o que o mundo nunca vai te dar. Deixa eu poder tocar dentro do teu íntimo, te fazendo redirecionar os teus pensamentos, a tua incompreensão, a tua forma de ainda enxergar o mundo como uma criança. Deixa eu chegar, deixa eu me ajoelhar até você. Põe os teus pés que estão sujos do barro, talvez sangrando por caminhos tão equivocados que você possa ter ido, se desviando daquela luz, daquele farol que eu te dou. Deixa eu lavar os teus pés. Porque se você não me deixar lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Porque a partir do momento que eu lavo os teus pés, que eu mantenho o avental do teu sofrimento comigo, nós passamos a ser partes um do outro. Eu te pertenço como você, a partir de agora, vai me pertencer.
Nós seremos unos. Nós seremos como aquela Rosinha do Pequeno Príncipe, única. Era única no mundo, porque você vai ser única para mim, porque você é a única para o mundo. Deixe eu enxugar essas lágrimas de uma dor que hoje você pode não compreender, porque ela está tão pesada, tão difícil. Mas amanhã, quando várias coisas tiverem feito sentido na sua vida, como espírito imortal, você nem vai mais lembrar da dor e nem da lágrima. Você vai lembrar da minha presença ao teu lado, enxugando, te acariciando os pés, te ajudando, criando raízes nesses pés para te colocar dentro dessa jornada, dessa caminhada. Por isso que essa frase tem um absoluto significado. Porque Jesus, minha gente, Ele está todo dia, todos os dias, Jesus, que não desiste de nós, graças a Deus. Todos os dias Ele está ali, sabendo, até antes da dor vir, Ele já estava. Ele já se fazia presente. Antes dela chegar, tenho certeza, Ele já colocou todos os mecanismos possíveis para que essa dor fosse apaziguada, para que chegasse na gente só uma marolinha, não chegasse um tsunami muitas vezes. E mesmo que o tsunami chegue, ele sempre vai arrumar um jeito de colocar um monte de anjos ao nosso redor para ajudar. Então, essa cerimônia toda do lava-pés, compreendem como isso é profundo. Compreendem como muitas vezes nós já lemos tanto sobre ela. A gente já ouviu tanto, a gente viu tanto ritual na própria Igreja Católica do lava-pés. Mas o Evangelho de Jesus é um evangelho de um convite profundo à compreensão. Jesus, esse foi o último gesto dele com aqueles apóstolos. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia do que viria do Calvário, da crucificação, do abandono de cada um, menos João. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer. Mas vejam que Jesus, até no último minuto, até no último segundo, Jesus está ali, pronto para deixar um ensinamento. Lavem os pés uns dos outros, pediu aos seus apóstolos. Não só lavem os seus pés, mas olhem a dor, o sofrimento uns dos outros. Suportem-se uns aos outros. Auxiliem uns aos outros. Porque dessa forma, só dessa forma, nós poderemos ser realmente discípulos de Jesus. Então, meus queridos, já finalizando aqui, que todos nós possamos ter um final de ano de muita compreensão, de muita esperança, mesmo diante das dificuldades, não é? Dessa atmosfera que às vezes parece tão pesada no planeta, mas olhemos que essa atmosfera só é essa lamazinha que está nos pés deste planeta que precisa também ser lavado. Façamos essa cerimônia do lava-pés, começando pelo nosso íntimo, passando para o outro, que passamos também para o nosso planeta. Porque se coisas difíceis estão acontecendo, Jesus nunca será um administrador falido. Jamais. Jamais essa empresa tem o risco de dar errado. Jamais ela vai entrar nem no vermelho e nem vai quebrar. Nunca. Porque o nosso mestre, ele quem está à frente dela. Façamos a nossa parte como servos. Façamos a nossa parte como legítimos servos de Jesus. Cuidemos uns dos outros e deixemos
que Ele lave os nossos pés, para só assim podermos ter parte com eles. Que Jesus abençoe a todos, que possamos então, vamos fazer a nossa prece. Eu disse assim, vai vir pouca gente, eu vou levar um monte de bacia para botar todo mundo para lavar os pés uns dos outros. Mas é isso. O Evangelho com Jesus é o Evangelho da bacia e da toalha. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas as horas, na representatividade do Teu Evangelho, Senhor, na representatividade daquilo que Tu és, traz para cada um de nós o sublime ensinamento, nos convidando para uma transformação tão profunda, tão necessária. Tu que és o sol de todo esse universo, Senhor, trouxeste para as nossas noites, muitas vezes tenebrosas, sofridas, trouxeste a esperança de um sol que irradia-se. Trouxeste, Senhor, as estrelas mais luminosas. Trouxeste, Senhor, a suavidade de uma brisa que cai, nos fazendo olhar todo o universo, enxergando a magnitude de Te servir. Somos ainda tão pequeninos, Senhor. Estamos ainda tão distantes de compreender-Te. Mas Te pedimos, Senhor, na nossa pequenez, sempre lança uma faísca do Teu olhar para cada um de nós, porque só uma faísca dele, Senhor, fortalecerá o nosso íntimo, alimentará o nosso deserto, inundará o quão seca é a nossa terra ainda, dentro da intimidade de nós. Basta uma faísca Tua, Senhor, para que tudo, onde há morte, se transforme em vida, onde há escuro, se transforme em luz. Que possamos, neste próximo ano, sentir cada vez mais, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Te pedimos que nos nossos 10 anos que se aproximam, possamos nos fazer, Senhor, merecedores de toda essa grandeza da vida que inunda, da vida que transborda, da vida espiritual que nos dás. Abençoa cada um desses que aqui estão, nossos queridos amigos, que as suas vidas sejam inundadas de luz, que tenham florescer em cada um, que as suas dificuldades, as suas problemáticas possam ser resolvidas, que possa cada um ter a alegria de Te servir, Senhor. Aos amigos do plano extrafísico que aqui estão, que possam sentir na possibilidade da vida que continua, que segue, a sensação da liberdade de olhar Jesus como seu Salvador. Agradecidos estamos, Senhor, pela essa última reunião de hoje, deste ano. Se conosco, hoje, agora e todo sempre.